Seja bem-vindo ao Manual Anti-Procrastinação. Irei te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Você já se pegou sentado, olhando para uma tarefa importante, sentindo o peso da obrigação e, mesmo assim, encontrou um jeito de escapar dela? Talvez, de repente, você tenha sentido uma vontade incontrolável de arrumar o quarto, conferir as redes sociais ou até mesmo abrir um vídeo aleatório no YouTube. Esse comportamento, que parece inofensivo à primeira vista, esconde um sistema complexo, uma espécie de programa interno que nos prende num ciclo quase invisível chamado procrastinação. E não, a procrastinação não é preguiça. É uma batalha silenciosa que acontece dentro de nós, entre a parte que sabe o que deve ser feito e a parte que foge disso a todo custo. É uma guerra entre duas versões dentro de você, a versão que quer crescer, evoluir e realizar, e a versão que quer conforto, segurança e alívio imediato. Uma batalha que muitas vezes é vencida pelo lado errado. Mas antes de falarmos sobre como derrotar esse inimigo, precisamos entender de onde ele vem. E esse é o nosso ponto de partida. Este vídeo, o primeiro capítulo da nossa série Manual Anti-Procrastinação, é um mergulho profundo nessa zona escura da mente, onde a emoção comanda o raciocínio e o medo paralisa a ação. Se você já prometeu a si mesmo fazer algo importante, começar um projeto, estudar, treinar, escrever, trabalhar, mas acabou adiando mesmo sabendo das consequências ruins, este capítulo é para você. Hoje, vamos expor o gatilho invisível que nos faz procrastinar mesmo sabendo que estamos sabotando o nosso próprio futuro. Vamos revelar como o cérebro arma armadilhas emocionais para nos manter presos à zona de conforto. E, sobretudo, vamos mostrar que existe uma explicação científica e emocional para esse problema, e, claro, um caminho de saída. A procrastinação é uma história de sobrevivência e auto-engano. A procrastinação sempre foi tratada como um inimigo externo, um defeito de caráter, um pecado da preguiça. Mas a verdade é muito mais profunda. A procrastinação é uma resposta emocional. É o cérebro tentando nos proteger de algo que ele interpreta como dor, mesmo que o que estamos evitando seja bom para nós. O computador, o celular, a série, a limpeza repentina do armário, nada disso é realmente o problema. Tudo isso é apenas a fuga. O verdadeiro problema é a sensação interna, o desconforto, o medo, a ansiedade, a dúvida, que surge quando olhamos para algo importante que precisa ser feito. Naquele momento, sua mente dispara um alerta: isso vai ser difícil. Você pode falhar. Melhor fazer outra coisa agora. Então você troca a ansiedade pelo alívio imediato. Mas esse alívio vem com culpa. E depois de um tempo, vem a cobrança. E essa cobrança vira mais ansiedade. E esse ciclo se repete. É uma roda que gira sem parar. Tarefa, ansiedade, fuga, alívio, culpa, cobrança, mais fuga. E essa roda, meus amigos, é movida pelo que chamamos de gatilho invisível da procrastinação, o desconforto emocional associado ao ato de entrar em ação. E até que você entenda essa dinâmica, qualquer tentativa de controle será como usar um balde para esvaziar um barco furado. Lupa inclinada para a esquerda porque sabemos o que fazer, mas não fazemos? Se fosse só uma questão de saber, ninguém procrastinaria. Você não precisa que alguém te diga o que deve fazer. Você sabe. Você sabe perfeitamente o que precisa ser feito para melhorar sua vida. Estudar, terminar aquele trabalho, cuidar da sua saúde, praticar um talento, construir um negócio, cuidar de um relacionamento. Então por que não fazemos? O cérebro humano foi moldado para buscar prazer imediato e evitar dor. Ele não está programado para nos levar a objetivos a longo prazo, ele quer conforto agora. Quando você pensa em começar algo difícil, seu cérebro ativa o sistema de alerta. Essa tarefa vai exigir esforço, pode ser frustrante, você vai se sentir mal se não der certo. Para que sofrer agora se você pode fazer isso depois? Esse é o mecanismo emocional por trás da procrastinação. Não é falta de força de vontade, é uma luta química interna entre o emocional e o racional. E tem mais, toda vez que você procrastina, você treina seu cérebro a associar o alívio ao ato de fugir da tarefa. Ou seja, você ensina sua mente que adiar é bom,
que evitar é mais confortável. E isso reforça o comportamento. Procrastinar vira hábito. E o hábito vira estilo de vida. O sabotador interno, como seu cérebro engana você. Imagine que seu cérebro tem dois sistemas internos, o racional e o emocional. O racional é responsável por pensar no futuro, planejar, visualizar conquistas. Mas o emocional é o guardião da sua sobrevivência imediata. E adivinha qual deles tem prioridade no cérebro humano? O emocional. Quando surge uma tarefa que dispara ansiedade, estresse ou insegurança, seu cérebro emocional assume o volante. Ele corta o raciocínio lógico e te empurra para comportamentos mais simples, mais recompensadores e menos arriscados, como assistir vídeos, checar notificações ou reorganizar a gaveta de meias. E o pior, ele faz isso sem que você perceba. Quando você abre uma rede social para só dar uma olhada, ou resolve limpar a casa em vez de começar aquele trabalho, talvez você ache que foi escolha, mas, na verdade, quem escolheu foi o seu sistema emocional tentando evitar dor. E a dor, nesse caso, não é física. É emocional. É a dor da incerteza, da pressão, do medo de falhar. E tudo isso acontece em milissegundos, enquanto você diz para si mesmo, eu só vou relaxar um pouco antes de começar. Mas quando você percebe, o dia acabou. E a tarefa continua lá. Lâmpada elétrica, a primeira grande revelação, você não é o problema. O sistema é. Você já se sentiu fraco, incapaz, frustrado com sua própria procrastinação? Pois saiba de uma coisa, você não está quebrado. Você está funcionando exatamente como seu cérebro foi projetado para funcionar. O problema não está em você, está no sistema emocional que opera em segundo plano. Seu cérebro não foi feito para a produtividade no mundo moderno. Ele foi feito para garantir que você ficasse seguro, economizasse energia e evitasse riscos. Quando você entende isso, tudo muda. Porque agora você não está mais lutando contra si mesmo, está lutando contra um mecanismo interno milenar que pode, sim, ser reprogramado. Mas antes de reprogramar, você precisa se conhecer. Reconhecer os padrões. Entender os gatilhos. E enxergar claramente o ciclo emocional que te prende. Porque só se pode vencer um inimigo que se pode ver. Este foi o primeiro capítulo do nosso manual anti-procrastinação, e aqui demos o primeiro passo, revelar o gatilho invisível que faz você adiar o que é importante, não por preguiça, mas por medo emocional camuflado. No próximo capítulo, vamos mergulhar mais fundo, como esses gatilhos se formam, como se repetem e como os ciclos da procrastinação são sustentados pelo próprio cérebro. Vamos expor cada etapa desse mecanismo interno e preparar o terreno para virarmos o jogo. Se no primeiro capítulo descobrimos que a procrastinação é muito mais do que preguiça, que ela é um mecanismo emocional e inconsciente de autoproteção, agora é hora de ir além. Este capítulo é um raio-x psicológico da procrastinação. Vamos abrir o cérebro, por assim dizer, para entender os padrões ocultos, as armadilhas mentais e os gatilhos emocionais que transformam o adiamento numa prisão invisível. Prepare-se para encarar a verdade sobre si mesmo. Porque, para vencer a procrastinação, você precisa compreender o mapa da mente onde esse inimigo opera, e ele opera nas sombras. Setas de sentido anti-horário. O ciclo da procrastinação, a máquina que se autoalimenta. Imagine que a procrastinação não é um ato isolado, ela é um ciclo. Um ciclo emocional que se repete dia após dia, tarefa após tarefa. E esse ciclo segue etapas quase sempre iguais. Surge uma tarefa importante. Ela desperta desconforto emocional, medo, ansiedade, dúvida, perfeccionismo. O cérebro dispara uma reação inconsciente de fuga para aliviar o desconforto. Você se distrai com algo mais fácil, redes sociais, TV, limpeza, comida, conversas. Sente alívio momentâneo, a pressão diminui, a mente relaxa. Depois vem a culpa, seguida da frustração e do arrependimento. Em seguida, surge mais pressão por conta do atraso, e o ciclo se repete. Esse ciclo é o motor da procrastinação. Ele gera prazer de curto prazo à custa de metas de longo prazo. É como trocar um castelo por uma pedra só porque a pedra é mais fácil de pegar agora. E o mais assustador?
Quanto mais você segue esse ciclo, mais difícil fica sair dele. Porque cada vez que você escolhe o alívio imediato, você reforça um caminho neural no seu cérebro, um hábito. E hábitos, meu amigo, são como trilhas na floresta. Quanto mais você pisa, mais fundo eles ficam. Sinal de alerta aos sabotadores da mente, micromensagens que você não percebe. Dentro de você, existem vozes. Não vozes literais, mas pensamentos automáticos que se parecem com você, mas não são necessariamente seus aliados. Eles aparecem nos momentos críticos, quando você está prestes a começar aquela tarefa importante. Essas vozes dizem: não agora, você está cansado. Você trabalha melhor sob pressão. Só mais um vídeo para relaxar. Você precisa estar inspirado primeiro. Você não vai fazer isso direito, melhor esperar um pouco. E aí você se convence. Mas não percebe que caiu na armadilha. Porque esse monólogo interno é o sabotador perfeito. Ele não ataca diretamente, ele negocia com você. Ele se apresenta como seu amigo. Esse sabotador é o ego protetor, a parte do seu cérebro que quer te manter longe de frustração, dor, risco e fracasso. Ele odeia desconforto. E você acredita nele porque a voz é familiar, íntima, parece natural. Mas, como diz a famosa frase, a mente é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Se você deixa seus impulsos emocionais comandarem 100% do tempo, você não será guiado pelos seus objetivos. Será guiado pelos seus medos. Os 3 gatilhos emocionais da procrastinação. Toda procrastinação nasce de uma emoção negativa. E, embora pareça complexo, podemos reduzir os gatilhos a 3 raízes principais. Medo do fracasso. Você se sente incapaz, inseguro, e prefere não tentar arriscar falhar. Então adia. Porque adiar é mais fácil do que encarar o risco real. Medo do sucesso. Esse é menos falado, mas muito poderoso. O sucesso traz mudanças, responsabilidades, exposição. E parte de você talvez não queira isso. Então, inconscientemente, você trava. Perfeccionismo paralisante. Você quer que tudo saia perfeito. E como ainda não está perfeito, você não começa. O perfeccionismo não é busca pela qualidade, é busca por um controle impossível. Todos esses gatilhos têm algo em comum, eles são emocionais e inconscientes. E você não vence emoção com lógica. Você vence emoção com previsibilidade, estratégia e ação. A química da procrastinação, dopamina e a busca pelo prazer. Vamos falar agora sobre o que está acontecendo dentro do seu cérebro quando você procrastina. Assim que surge uma tarefa importante, seu cérebro avalia: isso é prazeroso ou doloroso? Se parecer doloroso, mesmo que seja só um pouco difícil, o cérebro reduz a liberação de dopamina, o hormônio do prazer. E como ele quer dopamina, ele busca uma alternativa, uma tarefa mais fácil, mais divertida, mais imediata. Isso pode ser um vídeo engraçado, uma mensagem no WhatsApp, um jogo, uma comida gostosa, qualquer coisa que gere recompensa instantânea. A procrastinação é, portanto, um vício químico em pequenos prazeres instantâneos. E, ironicamente, quanto mais você procrastina, mais acostumado fica a essa química. E menos tolerante fica com tarefas importantes. Você já reparou como tarefas simples, como escrever um e-mail ou começar a ler um livro, passam a parecer enormes montanhas só porque você adiou por tempo demais? Isso acontece porque seu limiar de resistência mental diminuiu. E a mente, viciada em estímulos fáceis, começa a rejeitar qualquer coisa que exija esforço. O cérebro entra no modo covarde. Colisão o efeito bola de neve, como a procrastinação se aprofunda com o tempo. A procrastinação não é estática. Ela cresce. Quanto mais você adia, mais difícil fica voltar. Cada vez que você foge de uma tarefa, você fortalece o comportamento de fuga. O cérebro aprende: quando aparece um desafio, a gente evita. Essa é a fórmula da indisciplina crônica. E quanto mais esse padrão se repete, mais você começa a acreditar que seu problema é parte de quem você é. Você passa a se definir assim: eu sou procrastinador. Mas aqui vai uma revelação importante:
Você não é procrastinador, você está procrastinador. Procrastinar é um hábito. E hábitos podem ser desconstruídos. A verdadeira identidade por trás disso tudo não é a do procrastinador, é a do saboteador emocional. E o que vamos fazer a partir daqui é expor esse saboteador, entender seus truques psicológicos e criar estratégias reais para vencê-lo. Este é o desenvolvimento da nossa história. Agora que entendemos o ciclo, os gatilhos, o cérebro e o sabotador interno, estamos prontos para o momento mais importante. O clímax. No próximo capítulo, vamos revelar como romper esse ciclo. Vamos construir ações práticas, ferramentas mentais e táticas emocionais que vão tirar você desse modo automático e levar para um estado de ação consciente, consistente e libertador. Mas antes de seguir, comente neste vídeo, antiprocrastinação. Chegamos ao momento decisivo desta jornada. Até aqui, você entendeu o que causa a procrastinação, os gatilhos emocionais, o ciclo de fuga, o sabotador interno e a química do cérebro. Mas agora, é hora de agir. Porque conhecimento sem prática vira apenas mais um item na pilha da inércia. Este capítulo é o ponto de virada. O momento em que você olha no espelho e diz, chega. Chega de deixar as oportunidades escaparem. Chega de viver como um espectador da própria vida. Chega de sofrer por aquilo que você sabe que quando faz, transforma sua existência. Agora é hora de se tornar o protagonista da sua própria história. Não porque você não tem medo, mas porque você decidiu agir apesar do medo. Chave o primeiro passo, aceitar a dor como parte do progresso. A procrastinação existe porque estamos tentando fugir de um desconforto emocional, o medo de falhar, de se expor, de não ser perfeito. Mas aqui está a verdade crua, você só cresce quando atravessa o desconforto. O desconforto não é o inimigo. Ele é o sinal de que você está no caminho certo. Sempre que você sentir resistência para fazer algo importante, isso significa que você está entrando em terreno fértil. O problema é que fomos treinados, desde a infância, a evitar tudo que gera tensão. Mas a vida é uma balança, ou você sente a dor do progresso agora, ou sente a dor do arrependimento depois. E arrependimento é insuportável, porque ele dura toda uma vida. Martelo e picareta ferramenta 1, a regra dos 5 segundos, para vencer o pior momento da procrastinação. O pior momento de qualquer tarefa não é no meio dela. Não é quando você está cansado, entediado ou bloqueado. O pior momento é o começo. O momento em que sua mente tenta te sabotar dizendo, não agora, mais tarde. É nesse segundo que a batalha é decidida. E existe uma técnica simples, poderosa e comprovada para atravessar essa barreira, a regra dos 5 segundos, desenvolvida por Mel Robbins. Funciona assim. Quando surgir a vontade de adiar algo importante, você faz uma contagem regressiva mental. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Esse pequeno ritual obriga seu cérebro a sair do estado emocional e entrar no estado lógico. Ele desativa os sabotadores e ativa o impulso da ação. É como empurrar um carro parado. O primeiro movimento é o mais difícil, mas quando ele começa a rolar, o esforço diminui. Essa técnica é simples o bastante para que qualquer pessoa use, mas poderosa o suficiente para destruir anos de adiamento. Porta-ferramenta 2. O portal dos 5 minutos, treinando o cérebro para agir com microvitórias. Se existe algo que faz o cérebro adiar indefinidamente, é a ideia de fazer algo grande. Quanto mais importante a tarefa, mais pesada ela parece. Por isso, ao invés de pensar no todo, pense em começar. A técnica dos 5 minutos funciona assim. Eu não preciso fazer a tarefa inteira agora. Eu só preciso fazer 5 minutos. Esses 5 minutos são como abrir uma porta. Uma vez que você atravessa, a resistência diminui. O cérebro para de lutar. Você começa, e o começo destrói a procrastinação. E mesmo que pare depois dos 5 minutos, você já venceu. Porque você quebrou a resistência mental. E aos poucos, esses pequenos inícios viram grandes avanços. Calendário ferramenta 3. O método TIM, transformando o tempo em movimento estruturado. Agora que você já conhece técnicas para iniciar,
precisa de um sistema para manter o movimento. Existe uma estratégia que reúne o melhor das técnicas modernas de produtividade, o método TIM. T, tarefa clara. Especifique exatamente o que precisa ser feito. Não estudar, mas ler 15 páginas do livro 10º. I, intervalo definido, estabeleça um tempo. 25 minutos, 40 minutos, 1 hora. Tempo sem distrações. M, movimento sem pausa. Quando iniciar, não interrompa o ciclo para olhar notificações ou levantar sem necessidade. I, encerramento inteligente. Pare antes de se esgotar. Deixe o cérebro associar o trabalho a algo positivo. Isso facilita voltar depois. Esse método tira você do tempo passivo, aquele em que parece que está sempre ocupado, mas nunca produz, e coloca você no tempo real, onde cada bloco gera resultado. Reprogramando a mente, de vítima do instinto a dono da escolha. Até agora, você reagiu ao seu cérebro. Agora é hora de liderá-lo. O grande segredo é entender que disciplina não é fazer o que você quer, é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem querer. Quer ou não motivação, você age. É isso que transforma alguém comum em alguém extraordinário. A verdade é, não existe sucesso sem disciplina. E não existe disciplina sem desconforto. Por isso, você deve encarar o desconforto como um plano de treinamento. Cada tarefa difícil é uma academia mental que está te preparando para uma versão mais forte, mais segura, mais livre de si mesmo. E isso não é poesia, é neurociência. Cada vez que você enfrenta a resistência ao invés de fugir dela, você cria novos caminhos neurais. Você aumenta a sua tolerância ao esforço. E o que era impossível, vira rotina. Escudo é a guerra final, você versus você. A procrastinação não vai desaparecer por si só. Ela é parte da natureza humana. Mas isso não quer dizer que você está condenado a perdê-la. Ela pode ser domada, dominada e até usada a seu favor, desde que você assuma o comando. Este capítulo foi o momento da ação. Agora você tem armas. A regra dos 5 segundos. O portal dos 5 minutos. O método TIM. A reprogramação consciente dos pensamentos sabotadores. Você tem um mapa. E mais do que isso, você tem a escolha. Em breve, chegaremos ao último capítulo, a conclusão definitiva deste primeiro episódio do Manual Anti-Procrastinação. Um fechamento poderoso, com uma chamada emocional e um plano real para transformar essa virada num estilo de vida. Chegamos ao momento final desta jornada. Você mergulhou fundo na origem da procrastinação, descobriu como o cérebro sabota seus melhores planos, entendeu o ciclo emocional que te aprisiona, principalmente, aprendeu o caminho da libertação, de forma prática, com ferramentas reais. Mas agora, há uma pergunta que só você pode responder. Você vai continuar adiando a vida que pode ter, ou vai assumir o controle hoje? Porque, no fim das contas, procrastinar não é só sobre adiar tarefas. É sobre adiar sonhos. Adiar o corpo que você quer ter. Adiar o projeto que poderia mudar sua vida. Adiar a coragem de se olhar no espelho e dizer, eu posso mais. Cada vez que você adia, você está, sem perceber, treinando seu cérebro para aceitar uma versão medíocre da sua própria vida. Mas o que você está prestes a fazer aqui agora, se realmente aplicar o que aprendeu, é treinar seu cérebro para ação, disciplina, evolução. Relógio, o tempo está passando, e ele não espera. É duro, mas é real, o tempo não para porque você está confuso, cansado ou inseguro. Você já percebeu como um ano passa rápido? Você ainda lembra dos planos que fez no começo do ano? Quantos deles você realmente executou? A vida acontece mesmo quando você não está pronto. Cada dia que você decide adiar, está abrindo mão do que poderia conquistar. E a culpa por isso pesa. Mas existe escapatória dessa prisão. Você já tem as chaves. Agora é a hora de transformar o conteúdo em transformação. O plano de ação final, o ciclo inabalável da disciplina. Para fechar este capítulo com força, aqui vai um plano simples, direto e poderoso. Um protocolo para dominar sua mente e seus hábitos de uma vez por todas. Decida o que importa. Escolha uma única meta que seja realmente importante.
Escreva essa meta com clareza. Revise ela todos os dias, de manhã e à noite. 2. Quebre em microações. Pegue sua meta e transforme em passos menores. Divida cada passo em blocos que caibam em 15 minutos. Faça uma parte por dia, nem mais, nem menos. 3. Use o combo 5 de maio de 25. 5 segundos para começar. 5 minutos para atravessar a barreira emocional. 25 minutos de foco extremo no time block. 4. Pressão consciente. Use alarmes. Use calendários. Use listas. Use consequências sociais ou recompensas. Disciplina não nasce do acaso, ela nasce da decisão e da estratégia. 5. Encerramento com vitória. Quando terminar um ciclo, reconheça sua vitória. Associe a recompensa com a ação concluída. Transforme o esforço em satisfação. Emoção em estrutura. Ação em identidade. Você não está lendo isso à toa, algo dentro de você já decidiu mudar. Se você está aqui, se chegou até o final, significa que algo dentro de você quer essa mudança. Talvez essa seja a primeira vez que você se sentiu realmente entendido, desde que começou a questionar seus atrasos, seus medos, seus bloqueios internos. E agora você está diante de um portal. De um lado, a vida que já conhece, a vida onde a procrastinação vence. Do outro, a vida que você pode construir, com esforço, sim. Com desconforto, sim. Mas com significado, propósito e crescimento. A escolha é sua. Mas lembre-se, não existe caminho fácil. Existe caminho verdadeiro. E o verdadeiro, quase sempre, exige coragem. Estalinho mensagem final, o você do futuro está espiando. Imagine, por um instante, que o seu eu de 5 anos no futuro pudesse aparecer agora na sua frente. Como ele te olharia? Com orgulho, ou com arrependimento? Com gratidão, ou com dor por tudo que você deixou de fazer? Você está sendo observado, sim, por você mesmo. E mais importante, está sendo moldado por cada escolha que faz. Este é o fim do primeiro episódio da série Manual Anti-Procrastinação. Mas se você colocar uma vírgula aqui, ele pode ser o começo da virada mais importante da sua vida. É hora de agir. É hora de assumir o controle. É hora de deixar a procrastinação no passado e fazer do seu futuro a melhor resposta ao medo de hoje.